Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Hoje nós vamos começar uma série sobre como entender os textos difíceis da Bíblia. Perceba que aqui no canal Mais da Bíblia, e nós já falamos sobre isso, que nós dedicamos muito tempo à interpretação bíblica. Vale a pena salientar que quando nós pegamos alguns textos que são embaraçosos e difíceis, sempre eles têm respostas. Por isso que nós devemos analisar o texto sempre dentro do seu contexto imediato e o contexto mais amplo também. E ver algumas traduções, de repente, se tiver a oportunidade, ver o que aquela palavra quis dizer no original, em alguns livros, comentários, como nós falamos, e algumas dicas no estudo anterior. Portanto, fique conosco até o final do estudo para compreender e qual texto nós vamos analisar que significa textos difíceis da palavra de Deus. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. O texto que vamos analisar hoje é Efésios capítulo 5 e no verso 14. Efésios capítulo 5, verso 14. Eu estou lendo aqui na Revista e Atualizada. Eu sempre falo qual tradução ou versão eu estou lendo, porque de repente você pode estar lendo em outra tradução e a palavra é diferente. Lembre-se, as palavras elas têm sinônimos. Portanto, se você vê uma palavra diferente aqui da sua que você está lendo, fique tranquilo, porque as palavras são sinônimas, ok? Dito isso, vamos à leitura do texto. Efésios 5, 14 diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando eu leio esse texto, ou de repente algum outro estudioso lê esse texto, e isoladamente, fica um pouco que faltando algumas informações. Paulo fala aos Efésios, ele escreveu esta epístola aos Efésios, e aqui no verso 14, só o verso 14 isoladamente, não tem todas as informações. Fala, desperta tu que dormes, levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que Paulo quis dizer? Lembre-se, o texto, fora do contexto, gera um pretexto. Então, nunca leia ele isoladamente. Veja o que ele quer dizer dentro do contexto mais amplo. Por exemplo, Paulo aqui no capítulo 5 de Efésios, no texto que nós estamos lendo, ele está falando sobre o contraste entre luz e trevas. O que ele quer dizer com isso? Uma vida de trevas, uma vida pecaminosa, uma vida de uma pessoa que não serve a Deus, e uma vida de luz, uma vida que é iluminada por Deus, pelo Espírito Santo, quando a pessoa aceita Cristo. Então, este é o contraste que ele está fazendo no capítulo 5. Então, a figura que nós podemos identificar aqui é o contraste, figura de linguagem, luz e trevas. Então, este é o primeiro ponto. O verso 14, ele está usando aqui uma metáfora. Por que uma metáfora? Porque ele fala, desperta tu que dormes. Ele não está falando de sono físico. Ele está falando do sono espiritual. Depois ele fala, levante dentre os mortos. Não tem como uma pessoa que morreu levantar dentre os mortos. Ele está falando de uma morte espiritual. Uma pessoa que vive em pecado, ela está morta. Então é isso que Paulo quer dizer. E depois Cristo iluminará. Iluminar significa a salvação. Cristo traz a salvação. Então esses são os significados aqui do verso 14. Um outro ponto interessante. Além da metáfora que aqui tem no verso 14, nós também conseguimos identificar uma outra figura de linguagem que significa gradação. Perceba, primeiro verbo, desperta. Segundo verbo, levanta-te. E terceiro verbo, iluminar, ou iluminará. Então perceba que esses verbos têm uma gradação. A pessoa, primeiro, quando ela acorda, ela desperta, mas ela continua na cama ainda. Depois de alguns minutinhos que ela se recompor, ela se levanta, e aí sim a mente vai clarear para ela fazer as atividades. Então é isso que está na mente do apóstolo Paulo. E aqui ele usa no sentido espiritual, despertar. A palavra de Deus tem um poder de despertar. Levantar, ou seja, levantar aqui dentre os mortos é abandone a vida de pecado.
E depois Cristo te iluminará, Cristo te salvará. Quando nós temos a iluminação do Espírito de Deus em nossa vida, a salvação também chega-se a cada um de nós. Então perceba que Cristo, ele quer nos salvar do pecado. Porque uma pessoa que ela está morta, ela não pode continuar em Cristo Jesus. A pessoa está morta, ela está morta em seus delitos, em suas transgressões, em seus pecados, ela não consegue sair de lá. É Cristo que tira ela de lá. Então, levantar dentre os mortos significa que a pessoa, primeiro, foi despertada pela palavra de Deus, e se ela foi despertada pela palavra de Deus, ela não vai continuar na mesma vida de pecado. É isso que Paulo quer dizer aqui no verso 14. E é importante nós destacarmos aqui. Um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar é que dormir é algo inconsciente. Muitas pessoas que às vezes são cristãs, algumas delas estão dormindo espiritualmente, estão na letargia espiritual, na sonolência espiritual. Não observa as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo, o mundo espiritual, a guerra entre o bem e o mal, o grande conflito cósmico que está diante de nós todos os dias. Tem pessoas, tem cristãos que não conseguem observar isso. E não observando isso, vive uma vida totalmente desregrada, espiritualmente falando. E morte aqui, levante dentre os mortos, morte aqui é separação de Deus. A pessoa que ela está morta espiritualmente, ela vive uma vida pecaminosa. Para ela tanto faz, em outras palavras, se ela bebe ou não bebe, se ela vai para balada ou se ela não vai, se ela rouba ou não rouba, se ela adultera ou não adultera, para ela tanto faz. Ela está morta espiritualmente, ela não tem consciência de pecado. Por isso que desperta, de se despertar, a palavra de Deus tem o poder de despertar as pessoas da vida pecaminosa que estão levando. E esta vida pecaminosa vai para o reino das trevas, para a destruição eterna. Por isso que a palavra de Deus tem esse poder, amigos, de despertar a cada um de nós da vida de pecado. E a luz significa iluminação, salvação, verdade. Quando a pessoa está em trevas espirituais, ela não consegue compreender a verdade bíblica. O próprio Jesus falou aos discípulos e também à sua audiência, os judeus, lá em João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O salmista Davi fala em Salmo 119, verso 151, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela nos traz a verdade, ela nos tira da letargia espiritual, ela nos tira da decadência moral que nós estamos vivendo em nossa sociedade. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem esse poder de nos iluminar, de nos despertar e nos levar para aquele que pode nos salvar de uma vida de pecado. Louvado seja Deus por isso. E algumas aplicações que nós podemos fazer desse texto em nossa vida. O texto parece difícil para alguns, mas não é. E aqui, eu esqueci de mencionar a vocês a questão de uma outra figura de linguagem que aparece aqui, que é a gradação. Desperta, levanta-te e iluminará. Percebe que aqui há uma gradação progressiva. Primeiro a pessoa desperta, depois ela levanta e depois é iluminada. A mente dela clareia para fazer as atividades. E aqui nesse contexto espiritual, Deus está chamando nós para um despertar espiritual. Então, a aplicação que nós podemos extrair daqui para o texto é sair da apatia espiritual. Segunda aplicação, abandonar práticas erradas, ou seja, levantar dos mortos e abandonar as práticas pecaminosas, as práticas erradas, a vida de imoralidade. E, por fim, Cristo iluminará, é viver conscientemente em Cristo, é permitir que o Espírito Santo mude a nossa mentalidade. Não foi isso que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17? Ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus tem esse poder de transformar o caráter do ser humano. E louvado seja Deus por isso. Então este é o primeiro estudo desta série, Textos Difíceis da Bíblia. Espero que este estudo tenha sido esclarecedor para você. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.